Soldados são pessoas que podem ver todo tipo de atrocidade, principalmente quando estão envolvidos em conflitos de países perigosos. Nesse vídeo, soldados contam as experiências mais aterrorizantes enquanto estiveram em missões. Talvez depois disso, você pense bem antes de entrar no exército. Um amigo meu estava em Bagdá, no Iraque, em uma missão, quando uma van suspeita foi denunciada. Ao chegarem no local, meu amigo e seus outros colegas soldados perceberam que a van estava fazendo um movimento estranho, mesmo que sem sair do lugar. Eles cercaram o veículo e pensaram o que todo mundo pensaria ao ver um carro no meio do nada balançando. Acharam que aquilo os dariam boas risadas e uma história mais tarde. Porém, quando abriram a van, o que encontraram não foi nem um pouco engraçado. 2 homens estavam mexendo na genitália de uma menina de 10 anos. Um dos soldados congelou de susto quando a menina, da mesma idade de sua filha, estava chorando e sangrando. Meu amigo entrou e rapidamente segurou uma bandagem na menina para estancar o sangramento. Os 2 homens foram presos e depois condenados à morte por enforcamento. Uma das coisas mais estranhas que passei foi não ver absolutamente nada enquanto estava 100% certo de que alguém estava perto de mim. Era antes de um dia de missão e a central ficava perto da fronteira com o Paquistão, que compartilhava espaço com um complexo. Esse complexo tinha paredes absolutamente enormes, com escadas gigantescas que davam acesso ao topo. Isso tudo era no meio do deserto, para que os soldados pudessem ter uma vista de quilômetros durante o dia. E como quase sempre, nessa noite não havia nada. Eu estava andando do complexo de volta para a central por volta de 10 da noite. Tudo lá dentro estava iluminado pelos holofotes. Então, dava para ver tudo em todas as direções. O único som era dos meus pés esmagando o cascalho. De repente, ouço o som inconfundível de alguém caindo no cascalho e correndo feito louco, a não mais de 5 metros de mim. Não tinha ninguém na minha frente, então me virei, com a arma na mão. Mas ninguém, nada. Dava para ver claramente tudo em volta do complexo, e mesmo assim, não encontrei uma maldita alma viva. Ainda conseguia ouvir algo se movendo rápido ao longo do cascalho. Então me virei, pensando que talvez tinha esquecido de olhar para algum lugar. Mas nada. E de repente, o som parou. Foi uma caminhada tensa de volta para a central. Os caras na torre não tinham visto nada. E até hoje, não faço ideia do que diabos aconteceu. Quando eu estava no Vietnã, conhecia um cara chamado Jedidiah. Ele era um mecânico, não tinha nenhum papel nos combates, mas nos víamos todos os dias. Ele era um bom faz-tudo. Jedidiah, apesar de meio ignorante, era relativamente esperto e o homem mais gentil que alguém poderia conhecer. Ele estava sempre ajudando alguém. Sempre dizia para nós, os soldados, o motivo do porquê ele nunca tinha pensado em ser soldado também. E era exatamente esse motivo simples. Ele sabia que conseguia ser mais útil com coisas que sabia fazer com maestria. Ele cozinhava boa comida para todo mundo, arrumava tudo. Todo mundo amava Jedidiah. Bom, agora é a parte feia da história. Um dia, nosso acampamento foi atingido por um morteiro, e depois que toda a fumaça se dissipou, Dwight, o parceiro mecânico de Jedidiah, gritou. Nós todos corremos até ele. Jedidiah estava com um corte enorme na área do fígado. Todos nós o pegamos e o levamos para uma barraca, onde nosso médico começou a tentar ajudá-lo. Tivemos que segurar as entranhas dele, de tão grande que era a ferida. O pobre homem somente chorava dizendo: "Eu quero minha mãe. Mamãe, onde você está? Por favor, mamãe, me ajude." Olhando a situação, percebi que ele não aguentaria, mas continuei rezando por um milagre.
Suas entranhas começaram a se forçar a sair, e ele gritou: "Por favor, Deus, não me leve. Não estou pronto para morrer, ainda tenho muito o que fazer. Quero ver minha mãe de novo. Não estou pronto." Ele então grunhiu e começou a convulsionar. O sangue começa a sair de sua boca, e depois de alguns segundos, ele fica mole. Mesmo depois de morrer, todos nós ficamos lá segurando ele em uma espécie de luto. Depois de alguns momentos, o médico parou e o soltou. Todos nós olhamos para seu cadáver mutilado, as tripas praticamente saindo de seu estômago. Isso foi bem assustador. Bom, eu sou veterano no Vietnã, então já tinha visto muitos corpos mutilados, mas ver uma pessoa tão pura, inocente e genuinamente boa como Jedediah morrendo em agonia realmente doeu em mim. Doeu ainda mais, porque Jedediah era negro, então ele morreu por um país que nem o amava. Chorei só de pensar nisso. 3 outras pessoas morreram nesse ataque, mas ele foi o único que realmente deixou todos tristes por meses. Me foi pedido um relato assustador, e apesar de eu achar isso muito mais triste, acho que ver pessoas boas morrendo assim é sim muito assustador. Bom, não sei se isso é assustador ou estranho, mas eu já vi algumas coisas nojentas, como qualquer um que já esteve na linha de frente de qualquer confronto. Vi um cara com o cérebro estourado no topo do crânio espalhado pela grama. Ver sangue, tripas e cadáveres nunca me incomodou, a menos que fosse um amigo ou soldado aliado. Entretanto, provavelmente a coisa mais nojenta que já vi foi quando alguns comandos afegãos atiraram em um cachorro durante uma de nossas missões. Não é incomum atirar em cães, já que eles costumam ser muito agressivos e os soldados não arriscam tomar uma mordida. Por isso, os cachorros são frequentemente abatidos se de alguma forma incomodarem os caras. No entanto, às vezes, os comandos apenas atiravam em cães simplesmente para ter onde atirar. Lembro deles atirando em um cão uma vez que estava no meio da estrada procurando lixo para comer. Mas eles não o mataram, só atiraram uma vez, direto no focinho. O cachorro era enorme e estava a cerca de 100 metros de mim, enquanto eu o assistia chorar, arranhando seu focinho enquanto o sangue esguichava em jorros como se fosse um filme de terror. Ele continuou tentando esfregar o focinho na terra, balançando a cabeça. Foi horrível. Era quase pôr do sol. Eu estava descansando sentado, quando vi um enorme grupo de cabras se aproximando lentamente pelas colinas. Dou uma olhada com o meu binóculos para ter certeza de que não é nada suspeito. É quando noto que as cabras não são muito normais. Eram cabras com cabelos longos e emaranhados. Entre elas, cheguei a ver cerca de 10 formas estranhas, movendo-se tão lentamente quanto as cabras. Essas figuras curvadas estavam cobertas com o que pareciam ser roupas, e eu não poderia dizer se eram mesmo pessoas. Falei para um de meus companheiros que estava próximo olhar nos binóculos também. Vimos o rebanho fazer seu caminho pelas colinas enquanto a escuridão caía. Foi isso. Nunca mais vimos esse tipo de coisa. Depois, nossos superiores disseram que, na verdade, era bastante normal. Acontece que não eram todas cabras, eram pessoas comuns que não queriam levar um tiro enquanto andavam de noite. Então, elas se vestiam como cabras para se misturar com o rebanho de verdade. Uma ideia meio ridícula, mas completamente assustadora de se ver. Meu avô se recusou a falar sobre seu tempo na Segunda Guerra Mundial. O trauma ferrou com ele. O mais próximo que meu pai chegou a ouvir uma história de guerra dele foi uma vez, quando ele era criança. Eles estavam visitando alguns amigos e familiares e meu avô brigou com um homem que estava bêbado. Então os dois saíram, o bêbado trazendo uma espingarda que meu avô prontamente tirou dele e a quebrou ao meio na cabeça do outro homem. Depois de fazer isso, calmamente voltou para dentro.
Meu pai perguntou por que ele não queria lutar com o cara, e ele apenas balançou a cabeça e disse: "Fui obrigado a matar muitos homens na minha época e gostaria de não aumentar minha lista se pudesse." Essa frase dele sempre me arrepiou, porque a gente quase nunca ouve alguém ficar descontente por ter sido convocado para a Segunda Guerra Mundial. Era quase visto como um dever. Mas meu avô se ressentiu por isso pelo resto de sua vida e levou a dor para o túmulo. Até a próxima. Obrigado.